Hoje eu quero apresentar para vocês uma ferramenta chamada Button Down. O Button Down é uma ferramenta de newsletter. Eu tenho usado ela em alguns projetos e é uma ferramenta muito fácil de se configurar. A minha proposta nesse vídeo é apresentar para vocês os passos de criação da conta, configuração inicial e envio da primeira newsletter. Se você está curioso e quer aprender mais sobre isso, se liga nesse vídeo até o final. Então vamos lá, roda a vinheta e vamos pôr a mão na massa. Muito bem, vamos lá ao que interessa. Eu quero mostrar para vocês aqui a tela inicial do site, então deixa eu entrar aqui e mostrar para vocês. Então aqui está a tela inicial do Button Down. Algumas vezes a gente se pega se perguntando, né, como criar ou enviar newsletters para nossos assinantes, para o nosso público do nosso site, dos nossos serviços. Então imagina que você tem uma lista de e-mails, você quer enviar uma newsletter com frequência, ou que você mesmo faz esse tipo de cadastro e coleta esses dados a partir do seu site, né? Então uma ferramenta que facilita muito isso é o Button Down. Ele tem uma série de recursos para esse tipo de serviço, que é a newsletter, e é uma interface bem fácil de se trabalhar. No site aqui do Button Down ele diz que é uma pequena e elegante ferramenta para produzir newsletters. Então é isso mesmo, pessoal. Ele nada mais é que uma ferramenta para produção e envio de e-mails através de uma interface minimalista, bem simples. Tá? A gente vai ver isso mais à frente, na hora que a gente estiver cadastrando, e vai ser bem legal. Eu tenho certeza que vocês vão adorar esse vídeo. Quando a gente entra nesse tipo de serviço, uma das coisas que a gente se preocupa é com o preço, né? Quanto vai custar esse tipo de serviço? E se a gente for lá para baixo, na página de preço aqui do Button Down, vamos ver o que ele fala. Uma coisa interessante quando a gente chega nesse painel de preço, nessa tabela de preço, é com relação ao preço gratuito, né? A gente vê que tem uma comparação aqui entre o gratuito e um profissional de $29, mas vamos olhar aqui em cima, né? Você começa de graça, ou seja, start for free. Você pode criar a sua newsletter, pegar a sua lista de assinantes que você já tem, ou se você estiver coletando esse tipo de informação através do seu site, de outro meio, você também pode agregar isso ao seu perfil no Button Down. O que é interessante aqui, o que é interessante falar, é que o Button Down ele é gratuito até 1.000 assinantes. Então, para quem está começando, isso é bem bacana, porque até você atingir 1.000 assinantes, ele não vai te cobrar nada. Aqui ele diz que comece de graça e só pague $5 por mês para cada 1.000 assinantes. Ou seja, se você tem uma lista de assinantes, até 999 assinantes, você não paga nada. Quando você completa o 1.000º assinante, você passa a pagar $5 por mês. E isso acontece para cada próximos 1.000 assinantes. Então você está entre 1.000 e 1.999, você vai pagar só $5, de 2.000 a 2.999, $10, porque soma 5 mais 5, e por aí vai. Então você tem um preço gradual crescendo. Ele até faz uma comparação ali interessante, que ele fala que o MailChimp ele cobra 3 vezes mais que isso, né, para a mesma quantidade de assinantes. Então é uma coisa a se pensar. Uma outra coisa interessante é com relação à versão profissional de $29 por mês. Ela tem tudo o que tem na versão free, mas o que é interessante aqui, que pode ser interessante para o seu domínio, para o seu projeto, seja lá o que for, é que você tem algumas opções aqui, como domínios personalizados. Você tem também a possibilidade de criar múltiplas newsletters, ou seja, você tem newsletters diferenciadas, né, para cada segmento da sua empresa, do seu negócio. Você tem o suporte da Button Down para desenvolvimento, integração com a API. Então, por exemplo, se você está integrando isso com o seu site, está enfrentando problemas, o suporte vai estar disponível para te ajudar com o que for necessário, entendeu? Então isso é bem bacana também, mas é um segmento quando você já está com uma coisa profissional, por isso que eles chamam de pacote profissional. Uma outra característica do Button Down que me chamou a atenção, que eu descobri recentemente, é o Paid Subscriptions, que ele está disponível inclusive na versão free.
O que é o Paid Subscriptions? É quando você tem um grupo de assinantes que te paga mensalmente, ou seja, você tem uma entrada, um passivo, uma entrada passiva de dinheiro, né, a partir de assinantes que pagam para receber uma newsletter premium, por exemplo. Vamos dizer que você tenha 2 newsletters, uma newsletter que é genérica, que todo mundo assina e é gratuita e você vai mandar para todo mundo que tem interesse, e você tem uma newsletter que é focada em um público premium, aquele público que te paga para receber essa newsletter específica. Então isso é bem bacana e está disponível nas duas versões. Então desde o começo você já pode usar esse recurso de Paid Subscriptions. Se a gente voltar lá na página principal, inclusive é uma das features que ele coloca aqui logo no começo. Então um botão down torna fácil e sem dor você receber, você ser pago por newsletters. Se você entrar aqui, vai ser possível ver, por exemplo, como ele faz essa cobrança. Então existem valores, você pode receber por uma newsletter premium que você está enviando para os seus usuários, para os seus assinantes. Isso é bem bacana, hein, pessoal? Eu acho que dá para ganhar um dinheiro bacana com isso daqui. Para quem tem interesse e tem um público grande, interessante e que faz uso desse tipo de serviço, é bem bacana. Bom, vamos lá, vamos ao que interessa e vamos criar a nossa conta, nossa primeira conta. Na página principal a gente tem o Sign Up for Free. Vamos criar a nossa newsletter aqui. A gente tem que criar um nome, né? Então vamos chamar aqui de DCA YouTube, que vai ser o nosso username. O e-mail, eu preciso colocar o meu e-mail. Eu vou colocar aqui como... Deixa eu validar como DCA YouTube. Eu tenho o e-mail youtube@edca.com.br e eu vou criar a minha senha. Não quero usar a senha da Apple, então vamos criar a minha senha aqui bonitinha. Ok, também tem a opção de receber newsletter da própria Buttondown, não quero. Concordo com os termos de uso e política de privacidade, então vamos criar a nossa conta. Ok, aqui já está criado o meu serviço de newsletter no Buttondown. Esse daqui é a primeira página onde a gente vai configurar os recursos da newsletter. A primeira coisa que a gente tem aqui é o username, que foi o que eu defini, e se eu entrar como buttondown.email/edca YouTube, ele vai me mandar para uma página com as newsletters que eu criei e já enviei. Ele mostra como as newsletters arquivadas, que são o histórico de newsletters que eu já enviei. Aqui é o e-mail, então ele vai mandar sempre através também desse e-mail. Ele manda isso como se fosse através deste e-mail, mas o e-mail que vai sair é um e-mail da própria Buttondown. A gente cria um nome, então vou colocar aqui newsletter EDCA treinamentos super interessante. Uma descrição. Ok. A gente tem a opção também de colocar um reply to, ou seja, quando os seus assinantes receberem a newsletter, ele tem a opção de responder para alguém. Então, quando eles clicarem naquele botão de responder do e-mail, para qual e-mail vai ser respondido? Para o e-mail padrão, ou eu posso criar um outro e-mail. Por exemplo, eu poderia colocar aqui o e-mail de contato da edca.com.br e quando o usuário clicar em responder, ele vai enviar para este e-mail. Ele está verificando se isso tudo está ok, ficou verdinho, está ok. Eu tenho alguns parâmetros aqui de redirecionamento para uma URL personalizada, então vamos dizer que quando o usuário fez o cadastro da newsletter lá no seu site, isso vai ser redirecionado para uma URL especializada, uma URL customizada. Também há a possibilidade de fazer o cadastro na newsletter no próprio painel do Buttondown.
Então, quando o usuário fizer o cadastro por lá, ele também pode ser redirecionado para esse site que você definir com uma página específica de boas-vindas ou alguma mensagem bonita que você queira para o seu usuário. Não vamos colocar isso agora. A mesma coisa que a gente tem para os usuários que estão cancelando as assinaturas, né? Então, unsubscribers são os usuários que estão cancelando assinaturas, que também tem uma página de redirecionamento. O custom domain, que não faz parte do plano gratuito, então a gente não pode personalizar o domínio. Um e-mail personalizado de um domínio customizado, então, por exemplo, eu poderia configurar um e-mail do EDCA para enviar através dele. Também não vamos usar. Aqui a gente tem alguns parâmetros, alguns checkbox que são interessantes. O primeiro é se eu quero permitir que os leitores vejam os arquivos, né, o que está arquivado. Ou seja, cada newsletter que eu mandar vai ficar numa base de dados e os usuários podem entrar lá. Se eu deixar marcado, quando eles entrarem no botão down.email/EDCA YouTube, eles vão poder ler o histórico, o passado das newsletters que eu já enviei. Se eu não quero que eles vejam, é só desmarcar. Tem a opção também de habilitar, de permitir aos usuários que façam subscrição em RSS, para leitura de RSS. As outras opções a gente deixa como está. A gente tem a opção de remover a marca do botão down, que também só no Pro. Essas opções aqui fazem parte do Pro. Caminhão, essa hora da madrugada. Não tem sossego para gravar, nem de madrugada. Bom, vamos lá. Essas 3 opções seguintes aqui são opções que pertencem à versão Pro. Então elas não permitem que a gente marque, elas estão desativadas, como remover o botão down branding dos e-mails, ou seja, remover o logo do botão down dos e-mails e por aí vai. As opções não nos permitem. Que mais? Se a gente quer enviar o e-mail em plain text, ou seja, somente como texto, não, eu quero mandar o e-mail em HTML, então deixa desmarcado. E se eu quero mandar o e-mail do domínio do botão down, não precisa. Então aqui tudo pra gente aqui já tá certo, eu vou dar um update e ele vai me dar uma mensagenzinha de que tá tudo ok, foi atualizado. Então nesse momento eu já tenho o meu serviço de newsletter criado e configurado, tá? Então tá tudo certo, tudo configurado. E aí, quando eu disse que o botão down tinha um menu, um menu não, mas tinha um dashboard bem minimalista, foi exatamente isso. Se vocês observarem nessa página, não tem muita opção complexa. Ele tem um search aqui em cima e ele tem um menu lateral aqui que você clica e abre as outras opções. Então quando você entra, eu vou atualizar a página aqui, ele nos leva exatamente para essa página. Então, se eu quero acessar outros recursos, eu tenho esse menu lateral. Eu tenho a parte de escrita, né, onde eu posso escrever as minhas newsletters, agendar e visualizar os meus rascunhos. Tá? Então eu posso fazer isso por esse menu. Eu tenho a parte de gerenciamento, onde eu crio tags, onde eu adiciono subscribers manualmente, onde eu arquivo os meus newsletters já enviados. Eu tenho a parte de analytics, e ele me dá algumas dicas aqui de como incorporar isso em HTML e outros formulários, por exemplo. Eu tenho a parte de configurações, onde eu tenho a minha conta, o billing não é aplicável aqui agora, porque a gente está usando a versão gratuita. O Your Newsletter é exatamente essa página que a gente está. Tem algumas questões de design, programação, subscribing e paid subscriptions, que também fazem parte desse menu lateral. E tem uma parte de ajuda, tá? Então vamos lá, começando da parte de configuração, porque a gente tem que configurar primeiro. Aqui em Your Account, vamos abrir, a gente tem o seu username e o seu endereço. Isso daqui é o endereço físico, isso daqui não interessa pra gente, então não vamos colocar nada disso daqui por enquanto. As informações aqui padrão pra gente também, deixa do jeito que tá, não vamos modificar nada. A parte de billing, como eu disse, a gente está usando a versão gratuita, mas se você quer fazer o upgrade, você marca e registra o seu cartão de crédito e ele vai passar a te cobrar os $29 pela profissional. Lembrando que o custo de $5 por mês é só quando você atinge 1000 assinantes,
depois dos primeiros 1000 assinantes. Então, os primeiros 1000 assinantes são gratuitos, não tem que se preocupar com isso, tá? Vamos mover adiante. A gente tem a newsletter, que era aquela página de configuração que a gente já estava. A parte de design. Design, ele nos permite configurar e customizar o que? A gente tem o newsletter header e o newsletter footer, que é a parte de cima da newsletter e a parte de baixo da newsletter. No meio ali vai estar o corpo da mensagem, mas você pode deixar um cabeçalho e um rodapé já pré-definido, utilizando esses parâmetros aqui de header e footer. Você também pode aqui mudar a coloração, vamos colocar aqui, por exemplo, uma coloração vermelha. Você pode subir e fazer o upload da sua logo, mudar o formato da data e hora. E se você tiver o conhecimento para usar CSS e os estilos do CSS, você pode modificar isso através desse custom CSS e web CSS. Tá? Então isso tudo é possível através dessas configurações. Okay? Aqui você poderia, por exemplo, colocar referências como o e-mail do assinante, a URL, uma URL de cancelamento da assinatura, isso tudo poderia aparecer no cabeçalho. Você pode personalizar isso. Tá? A parte de programação, a gente tem aqui a possibilidade de usar uma API Key. Tá? A gente tem a possibilidade de criar webhooks, que são quando ocorrem eventos no button down, por exemplo, um novo subscriber ou alguém cancelou uma assinatura, ele vai te enviar uma notificação via HTTP, via HTTPS, alguma coisa para o seu servidor que você definir. Ele mostra que os eventos é um mini log desse serviço. A parte de subscribing, a gente tem algumas opções aqui, que a gente pode exigir que os assinantes confirmem os e-mails. Então, quando um assinante for lá e preencher o e-mail dele, ele primeiro tem que receber na caixa dele pedindo para confirmar, confirme que você é o dono desse e-mail, ele confirma e só aí é adicionado à base de dados. Então, isso daqui é uma opção bem interessante para evitar robôs, né? Aqueles bots que ficam se cadastrando toda a vida nos nossos serviços e a gente pagando por isso. Tem algumas coisas aqui de public sign-up, algumas coisas de confirmação, e-mail de confirmação. A gente pode customizar uma série de outros recursos que eu não vou detalhar muito aqui para a gente não perder tempo. Tá? A parte de paid subscriptions, que a gente já tinha falado lá atrás, que é você fazer a oferta de serviço premium, né? Você enviar a newsletter premium para os seus assinantes que tenham interesse em pagar por essa newsletter premium. Você pode usar esse serviço aqui, que é bem interessante, viu? Então ele te dá aqui os passos, né? Você precisa configurar dois tipos, né? Um public email que vai para todo mundo e um premium email que vai só para quem paga, e por aí vai. Então, se você quer criar a conta no Stripe, você clica ali e vai gerenciar seus créditos através do Stripe. E com isso finalizamos a parte de configuração aqui bem rápido. Eu não detalhei os parâmetros, obviamente tem uma série de parâmetros que precisam ser vistos quando for o caso de algo mais específico, mas para o básico vocês vão ver que do jeito que está vai funcionar. Tá? Subindo aqui para o módulo de gerenciamento, a gente tem subscribers, tags, arquivos e a parte de estatísticas. Então vamos para o subscriber. Subscriber é a parte que interessa para a gente. Subscribe é onde vão aparecer os assinantes, tá? Então aqui, se eu quero adicionar alguém, vamos dizer que eu queira adicionar o meu e-mail, edvan@edca.com.br. Vou adicionar ele como um assinante. Quando eu faço o subscribe, ele foi adicionado. Então eu tenho aqui um assinante já adicionado à minha newsletter, tá? Uma coisa interessante aqui, se observar, deixa eu ver se ele mostra. Não, aqui ele não mostra. Mostra sim. Que são as tags. Você pode atribuir tags e notas a esse assinante. Então você pode atribuir, por exemplo, notas, sei lá, pode colocar aqui o nome da pessoa, tá? Se você estiver importando isso de algum lugar.
você pode adicionar tags. Ok, as tags não estão aparecendo, então para aparecer tags eu tenho que ir no menu tags. Ok, aqui ele nos diz que a gente pode agrupar os nossos assinantes, então vamos começar a criar tags. Eu vou criar uma tag aqui, por exemplo, vamos criar do nosso site, dca.com.br. Vamos dizer que esses assinantes vieram do site. E eu vou atribuir uma cor aqui. Tá, então, todos os assinantes, essa daqui é uma tag. Eu posso ir lá no menu Subscribers. Se por acaso ele não mostrar nenhum subscriber aqui, é porque tem esse filtro aqui em cima, ok? Então você pode colocar como Confirmed Subscribers, ele vai me mostrar todos os subscribers confirmados. Esse daqui, por exemplo, não tem tag nenhuma. Eu posso clicar nele agora e selecionar tags. E aí ele vai me permitir atribuir a tag que eu criei lá no menu Tags a esse usuário. O que facilita, vocês vão entender depois, na hora de enviar o e-mail da newsletter, isso facilita você encontrar os seus usuários específicos daquela newsletter, ok? Então, atribuir uma nota ao usuário, que está com o nome, na verdade, atribuir uma tag do EDCA com BR e agrupei os meus usuários através dessa tag, por exemplo. Tá? Agora, o que eu posso fazer? O próximo passo é enviar a newsletter. Como que eu faço isso? Eu vou lá no menu do botão down, aqui no menu lateral, e venho em escrever. E aqui ele vai me permitir o quê? Escrever. Então eu vou escrever aqui. Uhul! Nossa primeira newsletter. Esse corpo aqui da mensagem ele me permite ver uma barra de ferramentas e um preview. Lembrando que isso daqui ele vai escrever em Markdown, né? Ele vai usar uma estrutura Markdown. Então, se eu quero usar, por exemplo, isso daqui para título, vocês vão observar na lateral que há um preview. Então, eu posso escrever nesse formato. Ok, e eu escrevi a minha newsletter. Agora, na hora de enviar, eu tenho algumas opções que são bastante interessantes. Tá? A primeira delas é enviar imediatamente ou me permitir agendar. Tá? Então, se eu deixar do jeito que está, ele vai enviar imediatamente. Se eu quiser agendar para enviar amanhã, eu posso deixar já agendado. Essa segunda caixa está marcada como enviar para todos os assinantes. Se eu clicar aqui, ele me permite selecionar por assinante. Inclusive tem um bugzinho aqui. Está com 0 assinantes, mas eu adicionei um assinante lá. Então vamos deixar como todos os assinantes. E nesse momento ele me permite enviar. Eu posso enviar um rascunho para mim ou para alguns assinantes específicos. Ou eu posso enviar a newsletter direto. Então, quando eu clicar em Send, ele vai enviar diretamente para todos os assinantes. Só tem um ali agora, mas ele vai enviar para todos os assinantes. Tá? Ele me pergunta, tem certeza? Se eu não tenho certeza, eu clico aqui. Se eu tenho certeza, eu clico aqui, clico em qualquer lugar aqui do botão laranja que ele vai mandar. Então, vamos enviar, enviando, blá blá blá. O e-mail foi enviado. Então, a newsletter foi enviado, pessoal. Com isso, a gente vê como é fácil usar o botão down para enviar newsletters. E agora, com isso também, o que é possível é entrar no menu e ver os arquivos. Então, se eu vier em Archives, ele vai mostrar aqui a nossa primeira newsletter como arquivada já, porque ela foi enviada. Tá? Eu posso entrar nela e visualizar. Ele vai me mostrar a newsletter como foi enviada para os usuários. Tá? Então, ele está carregando a newsletter. Ok, foi assim que ele foi enviado para os usuários. Eles vão receber essa newsletter. Obviamente tem um processo de customização que vocês podem trabalhar nele depois. Se eu quiser visualizar os meus agendamentos, eu tenho um botão de Scheduled Emails que me permite visualizar os agendamentos que eu tenha feito anteriormente. Tá? Quando eu vou para a página
como eu já disse para vocês, que existe a possibilidade de usar buttondown.email barra o nome do usuário, EDCA YouTube, ou vai ser o nome do usuário de vocês, ele vai me enviar para uma, como se fosse uma landing page da minha newsletter, tá? Então ele me mostra aqui a newsletter, o nome, lembra daqueles parâmetros que eu configurei lá atrás, o nome, a descrição aparece aqui, e aí se algum assinante novo quer se adicionar, ele pode adicionar aqui. Então, por exemplo, vamos adicionar o nosso amigo Caio, caio@edca.com.br. Eu posso adicionar ele vai me dar ali que tá tudo certo, ok, subscribe. Ele vai adicionar o usuário na newsletter. Então você está se inscrevendo na sua newsletter. O usuário, os seus usuários do seu site vão se inscrever na sua newsletter através dessa ferramenta. Aqui também tem a opção de visualizar o arquivo completo, né? Então todas as newsletters que já foram guardadas, gravadas, estão aqui em Full Archives. Vocês podem entrar aqui e os usuários que acessarem esse portal, essa landing page, podem ver a newsletter por aqui, tá? Então é isso, pessoal. Com isso a gente finaliza esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dê o like. Ativa o sininho aqui para receber as notificações. E muito obrigado. Muito obrigado pela atenção de vocês e até o próximo vídeo. Vamos lá. Valeu!